Graça e paz a todos os nossos irmãos. Hoje nós estamos em mais um dia para as curiosidades da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos falar sobre os 6 tipos de pessoas que Deus não consegue ouvir e muito menos responder. Sim, os 6 tipos de pessoas que Deus não consegue trazer resposta. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos compreender em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 3. Sim, vai nos dizer o seguinte: se vocês pedirem alguma coisa ao Senhor com maus pensamentos para a sua própria diversão, Deus, o Senhor, não ouvirá. Então, o primeiro tipo de pessoa que Deus não ouve são as pessoas egocêntricas, que pensam em si próprio, em seus próprios deleites. Então Deus, o Senhor, Ele não responde e não ouve uma pessoa egocêntrica. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver em Hebreus, capítulo de número 6, verso de número 13, a Bíblia Sagrada nos revelando que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vem a Ele precisa crer que Ele existe. Então, o segundo tipo de pessoa que Deus não ouve e não responde são as pessoas sem fé, pois é necessário fé para vir até Ele, e sem fé, Deus, o Senhor, não consegue responder. Quando nós olhamos ainda na Antiga Aliança, em Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 13, nós vamos ver o seguinte: o proverbista nos revelando que se nós estendermos a mão e ouvirmos o clamor do necessitado, quando nós clamar, seremos ouvidos. Porém, se nós não estendermos a mão e não ouvirmos o clamor do necessitado, quando nós clamar, não seremos ouvidos. Então, quem não estende a mão ao necessitado, logo então, não é ouvido pelo Senhor. O quarto tipo de pessoas que Deus, o Senhor, não ouve e não responde são os hipócritas. Sim, Jesus ele vai falar isso em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 1. Os hipócritas são aqueles que oram apenas por mera obrigação ou por um tradicionalismo. Lucas 12:1 vai dizer, Jesus destacando: afastai-vos dos homens que só falam de lábios ou de boca para fora. Jesus está falando dos fariseus que faziam apenas por um ritual as suas orações. Então os hipócritas, Deus não consegue ouvir e muito menos responder. O quinto tipo de pessoa que Deus, o Senhor, não consegue ouvir são os soberbos e os orgulhosos. Está lá em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6. Porém, Deus rejeita, Deus, Ele deixa de lado os soberbos e os orgulhosos. Porém, os que estão diante do Senhor com humildade são ouvidos. Então, uma pessoa soberba, uma pessoa prepotente, uma pessoa orgulhosa, Deus, o Senhor, não consegue ouvir e muito menos responder. O sexto tipo de pessoa que Deus, o Senhor, não consegue ouvir são as pessoas que têm mágoas e rancores nos corações. A Bíblia vai nos destacar na Nova Aliança, Marcos 11, 21 ao 26, nos dizendo: quando orares, se tiveres algo contra alguém, contra o teu irmão ou alguém da tua família, vai, perdoa, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe e ouça a vossa oração. Então, uma pessoa que guarda mágoas no coração, rancores, seja do seu familiar, do seu esposo, sua esposa ou de alguém,
Logo, Deus não consegue ouvir e muito menos responder a sua oração. Espero que você esteja aproveitado mais essa curiosidade da Bíblia, mais essa reflexão para vossa edificação. Um grande abraço.